Então a gente falou um pouquinho sobre as categorias de empresas, falei para vocês agora no vídeo anterior sobre a forma como que esse cara registra as vendas, que é através da nota fiscal, e agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma desses 4 modelos de emissão de nota fiscal. Então começar pelo modelo série D. O que é a nota modelo série D? Imagina um cheque. Um cheque não tem as páginas numeradas, cada uma delas, um cheque 1, 2, 3, 4, até o 10, até o 20, até o 100, infinito, foda-se. Essa nota modelo série D é a mesma coisa. Não é um recibo, é uma nota fiscal manual que ela é retirada na Secretaria Estadual, na Receita Estadual. Então não é simplesmente, vou emitir isso aí aqui de forma desordenada, não. Existe uma numeração que deve ser seguida. E nada mais é do que um processo. O certo seria o cara, todo produto que ele vende, ele preencher essa nota manual, porque é basicamente isso que o governo gostaria que fizesse. Só que como ele não consegue fazer isso, por uma questão de lógica de tempo e dinâmica ali o tempo inteiro vendendo, o governo permite que essa nota modelo série D ela seja utilizada da seguinte forma. O cara vende, vamos supor que ele tem um restaurante, e desse restaurante 3 clientes dele peçam nota todos os dias. Então ele vai lá e emite a nota 1 de R$20, ele vai lá e emite a nota 2 de R$35 e ele emite a nota 3 de R$15, que são os 3 clientes que exigem nota fiscal. E aí, chegou no final do dia, ele tem que emitir uma 4ª nota que é referente a todo o faturamento dele daquele dia, retirando essas 3 notas que já foram emitidas. Então, basicamente, ele tem um trabalho de fazer uma mini redução Z. Por que mini redução Z? Porque redução Z é um processo que eu vou explicar nesse vídeo ainda, mas é um processo que envolve a impressora fiscal, é um processo que envolve um equipamento. Mas basicamente, só para adiantar, é você chegar e olhar para o seu estabelecimento, olhar para o seu negócio e ver o quanto você vendeu naquele dia. Então o modelo série D nada mais é do que uma sequência de folhas, né? Uma sequência de recibos numerados e registrados, onde o empresário ele tem a obrigação de lançar diariamente, deveria, né, lançar diariamente as vendas que ele faz. Só que nesse caso, o que muito é feito, o cara ele ignora o que ele vende no dinheiro. Então ele chega, olha para a maquininha de cartão dele, olha lá, vende quanto no cartão? Vende R$500 no cartão. Eu já lancei alguma nota no dia de hoje? Eu lancei, vou somar aqui, lancei 3 notas, deu R$69. Então, R$500 que eu vendi no cartão, menos R$69 dá R$431. Então ele vai lá e lança uma venda de R$431. Só que ele não fez uma venda de R$431. Ele fez várias vendas que no total deu R$431. Isso no cartão, que é o que o governo tem acesso por conta das vendas no cartão, porque ele tem que credenciar uma conta, CNPJ lá relacionado à maquininha de cartão. Então isso é modelo série D. Esse formato é o formato que mais permite que o cara sonegue, porque ele tem esse aval, né, de falar que, não, vou ficar preenchendo todas as notas, não tem como. Então ele chega no final do dia, às vezes nem faz todo dia, e ele simplesmente emite uma nota manual. Isso foi a primeira coisa que o governo cortou. Então quem tem modelo série D, ele pode emitir ainda até acabar o bloco dele. Desde o começo do ano, não é permitido mais tirar novos talões de modelo série D. Então, como que funciona? Antigamente, o cara, ou ele era MEI, ou seja, ele está desobrigado de emitir nota fiscal eletrônica. Isso é importante anotar e pesquisar depois. Ou o cara é MEI, ele não precisa emitir nota, ele só faz um recibo. Ou o cara, ele tem que ter um talão manual, ou ele tem que ter uma SF, que é a mesma lógica do talão manual do modelo série D, só que utilizando um sistema, utilizando um software credenciado, utilizando uma empresa credenciada e utilizando uma impressora fiscal que é cara pra cacete, é um equipamento todo lacrado e tudo mais. Então, o que é isso? É o governo permitindo que o microempresário, o cara que ele faz parte do Simples Nacional, porque se ele não fizesse parte do Simples Nacional, se ele fosse MEI, ele não emitiria nota fiscal eletrônica, ele só emitiria recibo. Então ele é uma microempresa, ele é do Simples Nacional, e aí ele tinha 2 opções. Ou ele vende utilizando um modelo série D, ou ele tem que ter uma SF vinculada ao
ao CNPJ dele. E o modelo CLD foi como eu acabei de explicar. Ele tem lá esse controle nesses talões, faz o registro manual, junta isso tudo do que ele vendeu, manda para a contabilidade vai lá e faz o cálculo do imposto dele, que a gente vai falar já já como que é feito, através do Sintegra e tudo mais. Então, partindo para essa parte aí de começou a utilizar a tecnologia. Então eu tenho um estabelecimento, eu tenho uma hamburgueria, um restaurante, eu não quero ter que ficar preenchendo manualmente essas notas para os meus clientes. Então eu tenho que adquirir um software, né, um programa, que é um programa credenciado e passa por um processo de burocracia e é um saco isso aí para empresas de tecnologia, para todo mundo. E além de tudo, tem um equipamento, que é a impressora fiscal. A impressora fiscal, ela são os olhos do governo dentro do seu negócio. Então, quando o cliente, você chega lá e fala assim, eu quero a minha notinha, por favor, e o cara emite um cupom fiscal, é um registro que aquela transação foi feita. Então, se você pediu o seu cupom fiscal, o cara ele vai pagar imposto sobre aquela venda, independente se você vendeu, se você comprou no dinheiro, no cartão, independente do que seja. Por que é importante falar isso? Que se ele emitiu a nota, ele vai pagar o imposto. Porque isso ele não tem como burlar. No caso da nota manual, normalmente ninguém pede a nota manual, porque as pessoas acham que nota manual é recibo. E não é. Nota manual é nota fiscal, só não é eletrônica, mas é nota fiscal também. Então ninguém pede. Agora, no caso do cupom fiscal, sempre que o cara pede o cupom, aquilo fica armazenado dentro do equipamento. Lembra que eu falei que a impressora fiscal são os olhos do governo dentro do negócio? Então, se sair um papelzinho daquele lugar lá, o governo ele já vai saber daquela venda. Isso não tem como mudar. A questão é que o governo não exige ou não exigia que todas as vendas do cara fossem feitas através desse equipamento, porque isso parte do consumidor. Se o consumidor não exige que o cupomzinho dele, o cara ele não vai lançar. Ele vai vender, ele não vai nem lançar no programa, ele vai mandar na calculadora mesmo. E aí ele chega no mesmo problema, ou no mesmo caso do cara do modelo série D. Ele tem que chegar no final do dia e fazer a bendita da redução Z. O que é redução Z? Redução Z é você chegar para o governo e falar o quanto você vendeu naquele dia. Então a lógica é exatamente igual. Ele chega, ele vê o que ele já tirou de nota naquele dia. Então, beleza, como é cupom fiscal, eu tive 10 clientes que pediram cupom fiscal no meu restaurante. Então ele pega o valor dessas 10 vendas, vamos supor que essas 10 vendas totalizaram R$150. Foram 10 pratos feitos de R$15. E aí ele pergunta para a máquina de cartão dele o quanto ele vendeu no cartão. Então vamos supor que ele tenha vendido os R$500 no cartão. O que ele precisa fazer? Ele lança mais uma venda, a 11ª venda, no valor de R$350, para completar aquilo que ele vendeu no cartão de crédito. Vinícius, e o que ele vendeu no dinheiro? Naturalmente, o empresário ele não vai lançar o que ele vendeu no dinheiro. Acontece que, imagine que, por que é tão importante o consumidor pedir nota de tudo que ele compra? Por que isso é tão preocupante para o cara? Principalmente quando o cara paga em dinheiro. Porque, veja bem, vamos supor que foram 3 vendas, só para ficar bem claro, 3 vendas. Uma venda no dinheiro e 2 vendas no cartão de crédito. Vamos supor que o cara que comprou primeira venda do dia foi uma venda no e o cara tem uma SEF, uma impressora fiscal. Vamos supor que o cara primeira venda no dinheiro, R$10, e o cara vai lá e pede a nota. Se não foi no dinheiro, se ele não tivesse pedido a nota, esses R$10 que foram vendidos, possivelmente o governo nunca ia saber disso. Mas ele pediu a nota, então se lançou na impressora, se saiu o cupomzinho, o cara vai pagar imposto em cima disso, não tem jeito. Beleza, R$10, aí fica armazenado lá na impressora que ele já vendeu R$10. Chega o segundo cliente e faz uma compra no cartão. Uma compra no cartão de crédito e a compra deu R$20. E ele pede o cupomzinho dele de R$20. Então ele já vendeu para um cliente R$10 no dinheiro, fez o cupom. E ele vendeu agora uma venda de R$20 no débito. Beleza. Então dentro da impressora dele, ele tem R$30 de venda. E dentro do relatório dele, né, de venda, ele vendeu R$30 também. Até aí tudo certo. E até que chega um terceiro cliente que faz uma compra no cartão no valor de R$10.
ou melhor, um valor de R$ 15, para ficar mais claro. E esse cara, ele não pede nota fiscal. Então, só para vocês entenderem a diferença. Então, o cara chegou no final do dia, isso aí até se quiser anotar para não perder as contas, fica legal. Ele fez uma venda de R$ 10 no dinheiro, ele pagou imposto, ele vai ter que pagar imposto porque o cara vendeu apesar de ter comprado no dinheiro, o cara pediu nota fiscal. Ele fez uma segunda venda no cartão que o cara pediu a notinha também por R$ 20. Então ele já vendeu R$ 30. E se ele vendeu no cartão, ele vai ter que pagar imposto de qualquer jeito. E ele fez uma terceira venda utilizando a maquininha de cartão também, só que por R$ 15. Só que o cara não exigiu. O cara não exigiu o cupomzinho fiscal dele. Então ele chega no final do dia com R$ 45 em vendas, sendo dessas 45, 35 vendas no cartão. E aí ele pergunta para a maquininha de cartão, quanto que eu vendi já? Maquininha de cartão responde para ele, você vendeu R$ 35. Então você vendeu uma venda de R$ 20, que foi o cara que pediu nota, e você vendeu uma venda de R$ 15, que é o cara que não pediu nota. Então, esse empresário, ele precisa lançar na impressora fiscal dele, a redução Z, pelo menos R$ 35. Pelo menos, porque é o que já está registrado na máquina de cartão. Só que vocês concordam comigo que ele só lançou na impressora fiscal R$ 30? Por que 30? Foi os 10 do dinheiro, que normalmente ele não lança, mas o cara pediu, e os 20 que o cara pediu. Ele lançou 20. Então o que ele precisa fazer agora? Ele vai lá e lança mais 5 somente, sendo que o certo era ele lançar mais 15. Então, por que é importante o consumidor sempre pedir a nota fiscal eletrônica? E por que isso é desesperador para o empresário? Porque se esse terceiro cara ele pede a nota fiscal também, a maquininha de cartão ia continuar falando, você vendeu 35 no cartão e é o mínimo que você precisa passar, 35, que foi os 20 da segunda compra, mais os 15 da terceira compra. Só que se o cara da terceira compra também pede o cupom fiscal, ele já teria lançado os 10 do dinheiro, ele já teria lançado os 20 do cartão e agora ele teria lançado mais 15 do cartão. Então a impressora fiscal dele já teria um resumo de R$ 45. Então por isso que é desesperador para o cara se todo mundo pedir nota, porque ele vai ter que pagar imposto em cima de tudo que ele vende. Depois que ele lançou lá no cupomzinho fiscal, depois que ele lançou no SF, não tem como ele falar que aquela venda ele não fez, entendeu? Então essa é a grande diferença. O cara com esse equipamento fiscal, ele ainda continua podendo sonegar, podendo ignorar o que ele vendeu no dinheiro, mas basicamente ele chega no final do dia e faz esse conflito do que ele já lançou e o quanto ele deve de fato lançar, que são o que ele deve não, né? O que ele é obrigado a lançar, que são as vendas no cartão. Porque se o empresário estiver pagando imposto de um faturamento inferior ao que ele vende no cartão, a probabilidade dele ser taxado é gigantesca. E aí a gente entra na NFCE, que é a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica. A Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica nada mais é do que uma forma resumida de uma nota fiscal eletrônica. Então, diferente de um cupom fiscal, é uma nota fiscal eletrônica. Isso é válido, isso pode ser consultado a qualquer momento na Cefaz, existe uma chave de acesso, existe um controle de hora, de data, de consumidor, de CFOP, de carga tributária. Então, tudo isso dentro de um produto, dentro de uma nota, dentro de um formato muito enxuto, que é o que eles chamam de modelo 65. Então, a nota fiscal eletrônica do consumidor, que é a CNFCE, ela pegou a responsabilidade que estava nas costas do empresário de todo dia fazer esse controle do que ele vendeu e caso ele não tenha feito ainda todos os lançamentos das vendas, ele chegar no final do dia, fazer uma redução Z, seja no modelo manual ou seja na SF, o empresário tirou toda essa responsabilidade e colocou em cima de empresas de sistema, que é o caso da Yoga. Porque agora o empresário ele precisa somente ter um programa como o nosso, um programa credenciado que transmite essas informações em tempo real para o servidor da Cefaz, da Secretaria da Fazenda. Então agora ele não tem distinção mais do que é dinheiro, do que é cartão. Agora não tem essa do cliente, eu quero a nota ou eu não quero a nota. Independente se o cliente quer o cupomzinho dele ou não, independente se o cliente quer colocar o CPF dele ou não. Se o cara clicar no botãozinho de finalizar, a nota vai ser transmitida.
ser transmitida é independente de ser impresso ou não. Então é como se o cara fosse pagar imposto em cima de tudo que ele vende. Porque se ele quiser fazer esse gerenciamento completo das vendas, do que ele vendeu e tudo mais, de estoque, ele precisa lançar tudo no programa. E o meu programa é o programa que passa por auditoria para poder transmitir tudo isso em tempo real. Então a Receita agora ela não quer mais saber se o cara vendeu R$1.000 no dia ou se o cara vendeu R$500 no dia. A Receita quer saber exatamente quais foram essas vendas. Se o cara vendeu R$10, se o cara vendeu 15, se o cara vendeu 8, se o cara vendeu 7, se o cara vendeu 15, se o cara vendeu 10, se o cara vendeu 12, se o cara vendeu 15. Ele quer saber todas as vendas. Todas as vendas. Então, assim, depois lá na parte do programa eu vou até explicar como que ele consegue saber o que foi vendido. É através do NCM, um númerozinho do produto. Mas é basicamente essa a informação. Antes, o empresário ele tinha essa facilidade de olhar para a maquininha de cartão e simplesmente falar, opa, eu não vou lançar tudo que eu vendi hoje não. Eu vendi R$1.000, mas na minha maquininha de cartão só tem 700. Eu vou lançar só 700. Então o empresário ele não escolhe o que ele vai lançar. Se ele não quer lançar aquela venda, ele vai fazer a venda e simplesmente não vai lançar no programa. Porque se ele lançar no programa, ele vai estar pagando imposto. Então, assim, por um lado, o empresário ele ficou um pouco prejudicado. Porque naturalmente ele vai pagar mais imposto. Mas mudou a regra do jogo para todo mundo. Vai ser todo mundo assim. É claro que existem algumas formas dele... Poxa, ele pode simplesmente não lançar, correr o risco, entendeu? O que for feito no dinheiro, ele pega o dinheiro, igual ele fazia com a SF antes, ele pega o dinheiro para ele, guarda na gaveta e simplesmente nem lança aquela venda. Isso o governo ainda vai continuar sendo passado para trás aí, né? Entre aspas. Mas a tendência é que o empresário, ele, aos poucos, ele vai deixando isso para lá e quer saber, já que eu tenho que lançar tudo mesmo, deixa eu lançar, já que eu vou pagar imposto aqui através do programa, já que eu faço o controle do estoque através do programa, já que eu faço tudo através do programa, eu vou fazer tudo logo, vou pagar imposto certinho e tudo mais, sem ter que correr esse risco. Então essa é uma tendência natural e é para isso que a NFCE veio. A NFCE ela veio para facilitar esse processo de taxação e esse processo de registro da nota fiscal, que é o comprovante da venda. Então hoje a NFCE ela pode ser, às vezes o cliente chega lá e fala, não quero não. Não, agora eu quero. Você pode reimprimir ela. Caso você não tenha uma impressora, o cara pode simplesmente não ter uma impressora, porque o fato dele pagar imposto ou não está atrelado ao fato dele estar imprimindo ou não. Ele só precisa estar transmitindo. E se ele estiver transmitindo, ele pode mandar o link, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é o link da sua chave. Pode ir lá no site da Receita Federal, que vai estar lá exatamente quem é você, com quem você comprou, no caso comigo, né, no meu restaurante, a hora que você comprou e quais foram os produtos que você consumiu e a forma de pagamento que você pagou. O cara pode mandar essa nota por e-mail, o cara ele pode muito bem identificar o consumidor, então ele pode chegar lá e falar assim, bota meu CPF na nota, bota meu CNPJ na nota, isso tudo aí é bem tranquilo, bem fácil de fazer, porque a nota fiscal do consumidor eletrônica, a NFCE, ela veio justamente com esse objetivo, facilitar todas essas transações. E aí, por último, assim, só para matar, é claro que tem muito mais para ser falado sobre a NFCE, é importante aí que dê uma pesquisada na internet, o que é, quando começou, os prazos. A NFCE começou em meados de 2017, então meio do ano passado, começou o projeto piloto, algumas empresas começaram a trabalhar já com a NFCE. A partir de 2018, de janeiro desse ano, o governo, a memória da impressora fiscal, lembra da impressora fiscal, a SF? Ela tem uma memória, um período que você consegue utilizar ela. Então, se o cara deu o azar da SF dele acabar a memória a partir de 2018, ele não pode renovar mais a memória, ele já tem que cair na NFCE, que é a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica. Se o cara não tem uma SF, ele pode não ter uma SF? Claro que pode. Se ele não tem uma SF, ele tem que emitir a nota modelo série D, a manual. Primeira coisa que o governo fez foi cortar. Não tem mais modelo série D para ninguém. Então, se você tem um bloquinho ainda, beleza. Utilize esse bloquinho até dezembro desse ano. Se acabar o seu bloquinho, das duas, uma. Ou você vai ter que comprar uma SF, vai gastar quase R$3.000 para poder regularizar esse equipamento para usar até dezembro. O cara nunca vai fazer isso. Ou você já migra direto para a NFCE. Então, assim, o cenário ele tá muito favorável para a gente. Porque os empresários, boa parte deles nem sabem
disso que está acontecendo ainda, entendeu? E vai ter um boom agora, tá todo mundo precisando de empresa que emita nota fiscal eletrônica do consumidor. Então a gente tem esse gap, esse timing perfeito de entrar com uma solução prática, uma solução barata, uma solução que o cara não vai precisar se preocupar com nada e a gente vai ter a solução que vai resolver todos os problemas dele. Ele vai gerenciar o negócio, ele vai poder pagar o imposto de forma correta, ele vai ter tudo dentro de um lugar só. Então é isso que a gente tem que fazer. E aí, a última forma, né, de formalizar esse processo de venda é a nota fiscal eletrônica, a padrão, modelozão que normalmente a galera usa para comprar mercadoria, que é aquele formato que vem no papelzão A4. A NFE, que é conhecida no modelo 55, basicamente ela é uma nota assim, que devem ter todos aqueles campos preenchidos. É uma nota que ela não tem limite, né, de valor, não tem nem mínimo nem máximo. Então assim, eu posso fazer uma notinha de um clórex, uma nota fiscal eletrônica de um clórex, só que eu não vou fazer porque existe uma série de campos obrigatórios. Então o que eu faço? Eu faço uma NFCE, que eu só preciso lançar que é um clórex, escolho a forma de pagamento e faço a venda. E basicamente, só para vocês entenderem quando que o cara ele precisa emitir uma nota fiscal eletrônica e quando essa nota fiscal eletrônica pode ser substituída pela nota do consumidor eletrônica. Então, basicamente, o que difere essas duas formas é o consumidor. Para que o consumidor está pedindo aquela nota? Se o consumidor precisa da nota só para comprovar como uma despesa, então assim, Vinícius, eu estou comendo aqui no seu restaurante, mas eu preciso lançar essa despesa lá no CNPJ da minha empresa, as pessoas precisam saber que eu consumi, eu preciso registrar esse gasto lá com o meu contador. A NFCE substitui a NFE. Então, o empresário não tem que preencher aquele monte de campo, demorar um dia para me mandar a nota. Ele pode rapidinho ali usar o programa, imprimir ou não, porque ele pode não imprimir, porque aquilo tem um link, tem um QR Code, e eu posso consultar essa nota a qualquer momento lá na Cefaz. E o caso que não tem como substituir a nota fiscal eletrônica pela NFCE é o caso que o consumidor ele precisa do registro daquela mercadoria para poder dar entrada no estoque para que ele possa revender. Então imagina, por exemplo, um cara que ele vai lá no Macro para poder comprar refrigerante. Então ele vai no atacado para poder comprar refrigerante. O Macro precisa vender utilizando a NFE. Por quê? Porque quem compra no Macro normalmente quer esse registro como um comprovante de despesa que o contador vai exigir, mas além do comprovante de despesa, o cara ele precisa de um documento para ele poder jogar dentro do sistema dele. Porque o cliente do Macro ele também tem um sisteminha de restaurante dele e ele não tem como pegar a nota fiscal eletrônica do consumidor, apesar de ser uma nota fiscal, e dar entrada no estoque. Então ele precisa de uma NFE. Então, nesse caso, o Macro a gente não atende. Mas quem compra no Macro a gente atende. Porque se o cara que tem um restaurante, ele vai lá no Macro comprar refrigerante, beleza, ele comprou, agora ele tem uma NFE para poder registrar o gasto dele, que você já sabe, e ele tem que lançar isso dentro do programa para poder fazer o gerenciamento de estoque. E aí, nesse caso, a gente faz, que é exatamente o que o programa faz. Ele manifesta a nota, ele fala para o governo que aquela nota é do cara e ele ainda permite que o cara faça essa gestão das mercadorias que ele está comprando dentro do estoque. E por que a gente atende esse cara? Porque o dono de restaurante, ninguém nunca vai chegar lá e falar assim, me vê 2 latas de Coca-Cola aí que eu preciso de uma nota fiscal eletrônica para poder dar entrada lá dentro da minha casa, ou que eu preciso dar entrada lá dentro do meu escritório. Não, quem compra no restaurante, no máximo, quer um comprovante do gasto, da despesa, daquele passivo que ele adquiriu. Então, a NFCE veio para substituir esse processo burocrático. E a partir, vão ter vídeos aí para explicar sobre isso, provavelmente o próximo vídeo. Se o cara consegue substituir esse processo burocrático da NFE pela NFCE, irmão, acabou, a gente ganha um cara na hora. E isso faz parte da venda, você chegar lá, identificar que isso é possível de ser feito e mostrar para o cara o que ele vai ganhar
quais são os benefícios e quais são as vantagens que ele vai ter ao deixar de trabalhar com a NFE e trabalhar somente com a NFCE. Porque você sabe como é a lei, você sabe como é o negócio dele, porque você já conhece e você tem toda a autoridade para poder falar sobre esse assunto com o cara. Então, basicamente, o cara ele só precisa emitir nota fiscal eletrônica, a NFE, se o cliente dele precisa, além da comprovação da despesa, se ele precisa fazer uma gestão daquelas mercadorias dentro do estoque dele, já que ele vai revender aquela mercadoria para uma outra pessoa. Então, resumão básico, quem é atacado, a gente não atende, porque o atacado precisa emitir NFE. Quem é varejo, a gente atende. Por quê? Porque o varejo vende diretamente para o consumidor final. Beleza? Então, a gente falou sobre o modelo Série D, que é a nota manual. A gente falou sobre a SF, que é o cupom fiscal, que nada mais é do que o mesmo formato do modelo Série D, só que utilizando um sistema credenciado e uma impressora fiscal, que é toda lacrada, que são os olhos do governo dentro do estabelecimento. Depois a gente falou da NFCE, que é o que veio aí de mais novo, de tecnologia e que deu abertura para essas novas empresas de tecnologia a terem um programa credenciado que transmite toda essa informação em tempo real para a Cefaz, que começou em 2017, se tornou obrigatório em alguns casos a partir de janeiro de 2018 e a partir de 2019 vai ser obrigatória para todo mundo. E por último a gente falou da NFE, que são basicamente as notas de compra, todo mundo compra com a NFE e no caso vai se tornar notas de venda em alguns casos, que foi esses casos que eu acabei de citar. Em outros casos a NFCE veio só para substituir isso também. Show?